Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje começamos uma nova série e dia de terças-feiras, né? Teremos vídeo sobre resenha de série, né? E a série do momento, né? É a The Last of Us, que é o último entre nós, né? O último de nós, quer dizer, o último de nós, num português meio que literal, posso dizer assim. Então, The Last of Us está no hype aqui no mundo, no Brasil inteiro, que é da HBO, e fala de zumbis de uma forma diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né? E pelo que eu vi em umas entrevistas, realmente essa era a intenção, de fazer uma coisa um pouquinho mais diferente, um comportamento um pouco mais diferente, um pouco mais humanizados, não tão animalescos ou ferozes como a gente costuma ver, porque realmente tem muita coisa de zumbi, né? O The Walking Dead é o maior exemplo que nós temos de série de zumbis que faz sucesso, que fez muito sucesso, que moveu toda uma geração criando conteúdo e opiniões sobre. E de filme, né, seria o Resident Evil, né, que é o mais famoso que nós temos também. Falando de atualidade, que sei que antigamente existiam muitos outros. Eu lembro de um filme de zumbi que passava no SBT, que é bem antigo, que os zumbis tinha uma cena que eles estavam na ponte e eles ficavam gritando cérebro, cérebro. Era muito icônico isso. Porque eles viviam de cérebro, eles viviam de comer cérebro. Eles não apenas comiam os seres humanos, eles comiam de cérebro. Mas no momento eu não me lembro que filme seria esse, mas era um filme bastante legal. The Last of Us, quando eu comecei a assistir, eu achei maravilhoso. Vou começar pelo primeiro episódio, como eu deixei claro aqui na descrição do vídeo, né? Vou fazer um resumo do primeiro, segundo e terceiro episódio, porque o último, que é o terceiro, saiu agora no domingo, né? Então, a partir da semana que vem, os vídeos serão apenas falando sobre o episódio que lançou. Porque é a série que eu vou falar somente até acabar vai ser só daí. Então, o primeiro episódio do The Last of Us, quando eu comecei a assistir, eu fiquei um pouquinho cagaço, porque eu tenho um certo problema com filme de terror, filme de suspense, porque para mim já era um medo, né? Então eu assisti meio que me segurando, às vezes olhando cenas meio que entre os olhos, sem prestar muita atenção, para poder não ficar com tanto medo assim. Conhece o personagem principal, que tem um irmão e uma filha, né? Que eu não lembro o nome deles agora, tá? Porque me passou batido o nome deles. Me passou mesmo. Então a gente acompanha o dia a dia deles, então tem aquele clássico começo da tragédia, né? Que a gente vai descobrir depois que o mundo inteiro acabou em 3 dias. Então eu fico acompanhando o dia a dia deles, aí depois como a gente começa a movimentação de polícia com bombeiros, e depois isso sobe para helicóptero, e depois sobe para aviões da Força Aérea. Então a gente acompanha o ponto de vista da personagem, que é a filha do cara lá, sem entender nada, apenas observando essas mudanças, e todo mundo apenas dizendo que a cidade, não, cara, que isso é comum. Mas ela meio que estranha que não. A gente tem a primeira cena que representa os zumbis, é quando ela visita os vizinhos, mesmo que sem muito querer, porque o pai compromete ela para isso, né? E lá tem um casal de idosos, e se eu não me engano, a filha deles, que já tem uma certa idade. Mas quando ela entra na casa, só tá a mãe dela, que está na cadeira de rodas, né? A idosa lá, a senhora na cadeira de rodas, que ela não se mexe. Ela, não sei se ela tem ela tem uma doença de paralisia corporal. O estado dela está nesse sentido. E quando ela está lá na sala de costas para a idosa, ela começa a se mexer naquele movimento que vamos conhecer depois, que é um movimento meio rápido, assim, com rápido e pausa, que são dos zumbis, porque ela está começando a sentir os efeitos da contaminação. Lembrando que os zumbis dessa série não é de vírus, é de bactéria, o que tem um certo diferencial, porque segundo o que é representado no, acho que no episódio 2, vou já chegar lá. Então o que acontece é que o primeiro caso que nós temos de ataque de zumbi é quando à noite, é aniversário do pai dela, e ela compra um conserta o relógio dele, relógio que
durante a série, vai ficar todo o tempo com ele. Tem que sair de casa por causa que o irmão dele foi preso por uma briga de bar, porque ele defendeu uma garçonete do ataque de um homem feroz, que, tava, que atacou a mulher do nada. Mas aqui na hora que a gente dá para entender, né? Que esse cara atacou a garçonete por causa que ele estava já contaminado. Só que até então ninguém sabe. As pessoas apenas estão com comportamentos agressivos sem muita justificativa. Então o pai dela sai para isso e ela. O que acontece é que o cachorro dessa família, que é a vizinha dela, aparece na porta e ela tem a brilhante ideia, né, de pegar o cachorro e devolver para a vizinha. Aí tem aquela questão lá, né? Tá tudo apagado, as luzes da casa, a rua tá deserta. Aí tá aquela porta aberta. E logo na porta, na entrada da casa, que é o hall de entrada, tem coisas quebradas pelo chão, né? Que dá pra se entender muita coisa. Eu, falando de mim, eu não entraria. Eu não entraria na casa de jeito nenhum. Ia dar um passo para trás, chamar alguém, porque sabe, sei lá, o que tem lá dentro, né? Nesse caso, é zumbi. Né? Mas o quê? Mas para dar enredo, para dar história, ela tem que entrar, né? Ela tem que entrar porque ela, além de ser corajosa, tem que ter enredo para a história. Aí ela entra e lá a gente vê assim, ó, a idosa lá comendo o que seria o marido dela, né? Nesse caso. Depois que ela descobre, sai da casa, o pai dela chega com o irmão, aí ele mata a idosa, já é zumbi. E esses zumbis, eles têm um negócio que sai da boca, sabe? Que parece várias ramificações. Pequeno, tá? A boca não aumenta de tamanho, continua do mesmo jeito, mas são ramificações que parecem ter micropólen, entendeu? Porque ela é meio, não diria esponja, ela é aveludada, porque é para dar uma ideia de bactéria. E assim eles conseguem fugir de carro, chegam na cidade, já tá uma loucura, um avião cai, aí a turbina do avião bate no carro, enfim. Então, cara, esses momentos aí, até essa parte que eu vou dizer para vocês, são de muita atenção, foi para mim. E achei maravilhoso. Aí chega que o carro bate no deles, né, que já tá parado, e pega-se fogo. Então tem dois carros dividindo o pai e a filha e o irmão dele, né? Aí, somente por causa disso, né? Eles têm a brilhante ideia de se encontrar depois, num rio tal. Era só dar a volta. Enfim. Mas só que eles chegam, mas no enredo tem que acontecer. Porque, lembrando, quem tá com a arma é o tio, não é o pai. Né? Tio da menina, irmão do homem. É. Então o que acontece? O cara chega na beira do rio, carregando a filha, porque ela torceu o tornozelo, desarmado. Chega um policial, um homem do exército, desculpa, e, e lá ele recebe uma ordem que a gente vai entender no terceiro episódio. Ele recebe uma ordem de apenas matar as pessoas. Mas no momento eu achei que a morte seria por achar que eles poderiam estar com o vírus, com a bactéria. Mas não, a gente vai entender no terceiro episódio por quê. Então ele atira, aí o pai cai com a filha num barranco, o cara do exército vai dar o golpe final no homem, ele é morto pelo irmão do cara, né? Que enfim chega. Aí ali, o que acontece? Eles observam que a menina levou um tiro. E aí, né, ela morre. Lembrando que todo esse, vou deixar, já deixei na descrição, né, todos esses episódios que eu vou estar esmiuçando para vocês é com spoiler, tá? Então o que aconteceu? Aí depois pula para 20 anos no futuro, que tá tudo destruído, eles estão numa cidade isolada, e lá eles recebem seres humanos. Os seres humanos que aparecem ao redor da cidade são acolhidos e tem uma máquina que identifica se a pessoa está com o vírus, com a bactéria, desculpa, ou não. Se está com a bactéria é vermelha, se não está com a bactéria é verde. Aí lá a gente acompanha uma criança que chega, enfim. Então essas pessoas são postas para dormir, trazidas num caminhão para tipo um pátio, que tem uma fogueira lá coberta por uma mureta, que vai até a altura da barriga do umbigo.
E elas são queimadas vivas, porque são pessoas contaminadas que vão se tornar zumbis. Porque lembrando que não existe cura. E lá a gente é apresentado a companheira dele, que eu acho que não é sua amiga, tem um caso com ele. E que coisas pequenas ali são muito importantes. E é engraçado que nessa série, além armas, não é tanto dita como algo mais importante, como a gente costuma ver nas séries por aí. É importante, sim, lógico, né? Mas só que eles põem outros dois pontos de muita importância na série, que é o quê? É medicamentos e livros. Eles dão ênfase de que lá tem livros, de que livros é importante, de que você, por exemplo, no terceiro episódio fala isso, que o terceiro episódio diz que você tem isso, mas você não tem livros, entendeu? Eu consegui captar essa importância na série que eles estão querendo passar, de que os livros, para eles, torna-se algo importante por diversas coisas, né? A princípio eu achei apenas pela parte mecânica, porque está escrito lá onde eles conseguem replicar conhecimentos, mas pode ser por outras coisas também, né? Por manter viva o mundo que se foi perdido também pode ser. Só que livros e medicamentos são muito importantes nessa série, não apenas armas. Então o que aconteceu? Aí termina o primeiro episódio, eles conhecendo uma garota lá, a menina que ela é imune à bactéria. E ela já está, acho que é um mês, 2 meses que foi contaminada. E eles são incumbidos de pegar e levar ela para a tal de resistência deles, que são os vagalumes. E aí a gente termina essa primeira parte e a gente se depara com o final, ele matando um guarda que é colega dele, uma pessoa que troca algumas coisitas, e ele mata o cara justamente por causa que ele vê aquela situação que ele está lá com esse cara como déjà vu daquele momento em que a filha dele foi morta. Até a metade dele, que é quando a filha dele morre, é incrível. Para mim, eu fiquei de boca aberta, eu gostei demais, fiquei nervoso, fiquei interessado, instigado. O que acontece para mim é, é aquela é aquela o modo, aquele jeito que tem hoje em dia de você ficar matando personagens dito importantes, ok. Mas eu não sei se a menina continuasse viva, a história continuar tão importante assim, tão maravilhosa. Mas só que para mim, até a metade desse primeiro episódio, foi muito bom mesmo. E da metade pro final, apesar, quando a gente está vendo toda aquela parte caótica lá, fica mais do mesmo. Continua interessante, sim, continua. Mas me causou impacto somente até a metade do primeiro episódio. Impacto extremo, que eu posso dizer. Que infelizmente não continuou funcionando para mim com o restante dos episódios até agora, o terceiro. Agora, falando do segundo episódio. O segundo episódio. O segundo episódio, que eu vou resumir mais rápido, vou fazer um resumo mais rápido para vocês. O segundo episódio. Eles têm que levar a menina até os vagalumes, né? E a gente e como eu disse, não é muito longe, que é dentro de uma cidade, né? E pelo que eu entendi, os zumbis eles funcionam mais à noite do que durante o dia, entendeu? E locais escuros também, né? Então tem um zumbi que eles lutam lá que me lembrou um pouquinho aquele primeiro monstro do Stranger Things, né? Que a cabeça é aberta e tem um monte de coisa lá. O monstro do Stranger Things, ele abre a boca, daquela boca enorme que tem um monte de dente, um monte de coisa, né? Esse zumbi ele tem a cabeça aberta ao meio, parece um brócolis, pode-se dizer. Então acontece a luta, eles conseguem sair, antes disso eles veem de longe uma rua que está cheio desses monstros e que eles se agitam quando o sol bate neles, mas eles estão tipo que adormecidos ali. E detalhe, esses zumbis eles não têm vida eterna, que são de bactéria, né? Ele fala na série que eles duram de 1 mês a 1 mês e meio, aí assim morre, a bactéria consome o corpo do ser vivo, só que quer manter ele vivo na medida que consegue, né? Mas ele diz que existem zumbis que estão há mais de 20 anos vivos.
Nisso eu fiquei prestando atenção, eu fiquei interessado em querer ver que tipo de zumbis é esse. Porque se ele falou é porque ele já se deparou com algum em algum dado momento da sua vida. Então eu fico querendo me perguntar que tipo de zumbi é esse. Será que tem zumbis mais evoluídos? Será que todos eles são acéfalos ou não? Eh, E outra, nesse episódio a gente começa a entender que eles são meio que plantas. Eles são enraizados, eles são. Eu acredito que eles parecem um pouco com féricos. Quem conhece férico vai saber a comparação que eu estou fazendo, né? Porque existem umas raízes que saem do rosto, existem alguns presos na parede que são ramificados. É claro que ali é uma estrutura de uma bactéria, né? A bactéria contamina e se espalha, mas lembra um pouco mais algo vegetal para mim. E também, às vezes, essas ramificações estão espalhadas pelas calçadas que chegam a uma casa, e também quando eles entram no museu, a ramificação ela está pelas paredes, pela escada, sobre alguns outros zumbis que estão secos e mortos do quanto você pisa, lembra muito uma raiz podre, seca, entendeu? Então eles levam para esse lado mais vegetal que eu achei interessante, porque é, é diferente. Aí depois dali eles vão para onde estariam os tal dos vagalumes, né, que é a resistência, porque eles querem trocar a menina por baterias e outras coisas a mais, por causa que ela é o primeiro caso de alguém que foi mordido e não se transformou. Então ela pode ser um tipo de cura. Lembrando que no começo desse segundo episódio, a gente tem uma lembrança de como começou o primeiro caso. Tem uma cientista que examina uma mulher e que o cara chega para ela falando sobre a bactéria. Essa bactéria era impossível de contaminar humanos, ela já sabia que existia esse tipo de bactéria e que ela controla corpo de insetos e tudo mais. Só que essa bactéria só sobrevive a uma temperatura até 30 graus, se eu não me engano. É 30 e alguma coisa. Depois, a partir disso, ela morre, ela não consegue sobreviver. Aí eles falam de uma forma bem inteligente para explicar para nós que faz muito sentido, é porque e se a Terra começasse a aquecer como ela já está? Logicamente, essa bactéria ela poderia evoluir grau a grau. Então, se chegasse ao ponto essa bactéria sobreviver a 35, 37 graus também, que parece que a temperatura média do corpo humano é essa, né? Se ela conseguir sobreviver a essa temperatura, que até o momento era alta demais para ela, significa que ela teria capacidade de sobreviver ao corpo humano também. E é o que aconteceu, né? E acho interessante, eu gosto disso quando volta no passado para explicar essas tragédias de pontos de vista diferentes, em locais diferentes. Eu gosto. A gente acompanhou no primeiro episódio tudo acontecendo, né? Como eu disse para vocês. E no segundo ponto de vista, lá onde, porque parece que foi na Ásia, num país que eu não lembro agora, que começou. Até então eu estava achando que começou lá, de lá se espalhou. Porque no primeiro episódio também fala que foi nesse país da Ásia que teve os primeiros casos. Até então, é assim que se pensa. Segura essa informação aí com vocês. Então eles chegam lá nessa sede, não lembro, é um prédio grande, bonito. Chegam lá, tá todo mundo morto. Pelo que eles dizem lá, parece que descobriram que um deles estava contaminado, porém não transformado, e eles esperaram, acabaram tirando um quanto o outro, e ele disse que isso é comum. Descobre-se que a companheira dele está contaminada, né? Lá no chão tem um cara lá que estava morto que conseguiu se transformar. E, e reagiu, se levantou para. Ele se levantou, não. Ele começou a gritar lá, né, se movimentar, movimento de zumbis. Então ele atira no cara para morrer. Que é o básico, que é o tradicional, que eles não fugiram, respeitaram essa parte que foi de atirar na cabeça. Aí vem o ponto que eu coloquei aqui no título do vídeo, de que se inspiraram no Avatar, não diria inspiraram, mas é, é hiper parecido com o filme Avatar do James Cameron, né? Quando o monstro lá é morto, a mão dele cai sobre umas pedras que estavam no chão, do chão destruído, né? Nas pedras, né?
Aí de lá ele sai umas ramificaçõezinhas, conecta-se com as raízes que estão sobre a cidade, né? Porque a cidade inteira está em. Não só a bactéria pegou o que é vivo, como pegou também o que é morto, como caminho. E da onde ele está, ele consegue se comunicar com aquele grupo de zumbis que estavam adormecidos do lado do museu, como eu contei para vocês, e lá eles começam a acordar, porque eles mesmo disseram que quando você se depara com um zumbi desses e você consegue pisar numa ramificação dele, por exemplo, eles conseguem, eles são alertados e sabem exatamente aonde você está. Então existe um tipo de GPS nisso, né? Então eles começam a correr, os zumbis, para lá onde eles estão. E chegam muito rápido. Então por que eu disse que pareceu com o Avatar? Por causa que no Avatar tem essa comunicação através da deusa Eywa, né? É que todo o planeta é interligado pelas raízes da deusa. E no primeiro filme ela consegue, ela chama todos os animais para lutar na guerra por causa que elas se comunicam entre eles. E a comunicação é feita por raízes, que são raízes neurais da própria deusa, né? Então essa parte eu achei muito parecido com o filme do Avatar, por isso que realmente o vampiro se comunica com... Vampiro, desculpa. O zumbi se comunica com os outros zumbis através das raízes da bactéria que está contaminando todo lugar. E, enfim, chega lá, né? Eles fazem uma emboscada, a menina morre, explodindo tudo, a que está contaminada, porque não tem salvação para ela. Então ela meio que obriga o cara a salvar a menina. Ponto. Terceiro episódio, eles estão caminhando e eles têm que ir para casa de alguém que ele conhece. Eles passam por um ponto lá, ele dizia que não era para eles andarem por ali, por causa que não queria que a menina visse algo. Que era um monte de ossos de pessoas que morreram que não eram contaminadas, eram civis, tá? Aí que vem, que ele explica que os soldados, eles iam nas cidadezinhas, que não estava contaminada e simplesmente matavam as pessoas. Ela pergunta por quê. Aí ele fala que pessoas mortas não se contaminam, ou seja, pessoas mortas não se transformam mais em zumbis. Então isso veio para mim como uma amarração de nó dentro do primeiro episódio, quando aquele soldado recebe uma ordem de atirar nele e na filha, mesmo eles estando, eles não estando contaminados. Eu acho que é baseado nisso, entendeu? E aí das roupas de uma mulher, umas roupas que estão rasgadas entre os ossos, de lá dá um salto no tempo, há 20 anos, que era uma mãe com a filha, né? A gente começa a ver ali que os soldados estão pegando o pessoal de uma cidadezinha, uma cidade bem pequena mesmo, quase uma vila, e colocando no caminhão, né? Para serem mortos depois. E de lá a gente conhece um cara, é aquele tipo de americano que a gente vê muito, né? Que eles sempre acham que o governo tem organização e um comportamento de controle, que tudo é eles, e eles têm um bunker que tem comida, armas, câmeras, e para se proteger de um possível golpe federal ou mundial. As pessoas são tiradas dali e ele vive sozinho na cidade. Ele começa a coletar tudo que ele vê de importante para ele, cerca a cidade. E é engraçado que ele não é perturbado por ninguém. Porque esse filme de zumbis, os zumbis eles não ficam praticamente andando à toa até agora. Parece que não, né? Porque por muitos, ele passa lá 20 anos lá, nessa cidade cercada. Em nenhum momento mostrou zumbis aparecendo. Ele fica tranquilo. Tanto que ele vai. Eu estava esperando que ele fosse encontrar alguma coisa quando ele fosse pegar as coisas no mercado, na loja de alvenaria, mas não. Ele vai tranquilo, pega o que quer pegar, e volta para casa, faz uma cerca enorme, cercando boa parte lá da cidade, ou tudo, né? E vive bem. Até que um dia uma armadilha dele é acionada, acho que depois de 3 anos, ele encontra um cara lá. E esse cara, ele com relutância traz para dentro de casa, oferece comida, e ele querer ir para Boston, esse homem, né? Aí eles acabam revelando que gostam de homens e eles acabam tendo um caso ali. Então o episódio inteiro é sobre eles dois. E esse cara aí, que é o que construiu todo o Paranauê, é que o nosso personagem principal vai levar a menina para ir atrás de suprimentos e tudo mais. 10 anos após toda a tragédia, se não me engano, é que aparece a invasão. Ah, antes disso, eles têm uma briga logo no terceiro ano que estão juntos, né? E ele diz que ele tá conversando no rádio com uma moça legal.
ele convida depois, né, para comerem, para almoçarem juntos. A gente descobre que é o personagem principal e a moça lá, aquela moça que morreu no segundo episódio, que foi mordida e se matou junto com os outros zumbis explodindo o prédio que ela estava. Era com ela que o cara que ia para Boston, não foi? Tava conversando no rádio, então aí que a gente descobre como é que eles se conheceram, né? O nosso personagem principal com esses dois caras que é o casal. Foi através da moça lá, da mulher, numa conversa de rádio. Aí, quando os dois vão embora, o personagem principal mais a mulher que morreu, ele alerta o cara lá, que é o dono da cidade, né? De que ele tinha que se resguardar mais, que um dia poderia vir assaltantes à noite e destruir tudo aquilo dali. E é isso que acontece. Depois a gente pula no tempo, a pessoa tenta invadir a cidade dele, porque tudo ali é perfeito. Só que todos são pegos por armadilhas que colocam um monte lá de armadilhas e todos se morrem, né? Só que ele tá atirando no meio da rua sem proteção nenhuma, e os caras atirando de volta. Aí eu não gostei também, que eu achei facilitação de roteiro, o cara poderia atirar, mas com arco com. Tipo assim, se você cerca um local e põe armadilhas também, você deveria ter, né, se o cara tem esse pensamento meio militar, deveria ter meio que barricadas, né, para poder se esconder. E mesmo que não tivesse, ele poderia tirar de um lugar mais, né, atrás de uma árvore, atrás de uma casa, de uma coluna. Não, ele está lá no meio, de peito aberto, sem nenhum colete, por causa que nunca pensou em pegar um, né? Ele poderia ter invadido uma delegacia e pegado coletes. Poderia, mas não fez. Mas aí ele pega e leva um tiro. Aí eu pensei, putz, facilitação de roteiro, o cara vai realmente morrer aí. Aí pula-se no tempo de anos atuais, né? Que é 20 anos após toda a tragédia, que é 2023, então já aconteceu. Aconteceu em 2003, tá? A tragédia começa em 2003, então aconteceu faz tempo. Se era para ter acontecido, já foi. Ah, lembrando, quando no começo desse terceiro episódio, o nosso personagem principal fala pra menina que como que realmente, segundo o que ele diz, né? Aconteceu a tragédia não foi especificamente por causa do país lá da Ásia. É que tinha um produto com a tal da bactéria com uma comida industrial. E no mesmo dia que chegou essa comida em vários lares pelo mundo, foi que as pessoas começaram a passar mal e morrer. E então a transformação aconteceu de um dia para o outro. Aí eu penso, né? Como esses zumbis não se colocam, parece que até então não se movem por conta própria ou aleatoriamente, eles ficam parados durante o dia, né? Bora segurar nesse ponto aí. Se não passou muito mal, poderia ter pego um avião e ir para outras partes que não receberam alimentação, ter colocado uma espalhada bactéria por onde essa alimentação não chegou. Enfim. Voltando à história lá, né, passa-se nos dias atuais, a gente vê de longe um cara na cadeira de rodas, então eu já pensei o que, putz, é o cara que levou o tiro, que é o dono da vila, né? Mas não, a gente descobre que quem tá na cadeira de rodas é o cara de bosta, que é o marido dele, né? Tá com uma doença alguma coisa que envolve tumor, que isso que precisaria de um médico de tomografia para poder conseguir se sarar. A gente tem aquele caso de que ele tá muito mal, ele vai morrer, ele decide morrer, ele pede um dia especial com ele, tudo para fazer coisas juntos no final, que ele colocasse remédios no vinho dele que ele tomasse para morrer naquele dia. Aí é claro que o cara também lá, os dois morrem juntos, por causa que o cara decide se matar também. Vocês vão ver como. E eles morrem, aí depois de mortos chega o cara com a menina e descobre que tem uma carta lá com uma chave e diz: se você está lendo essa carta, por favor, não abra a porta do quarto em que estamos, porque a vista vai ser muito boa. E nós deixamos a janela aberta para que a, a casa não fedesse, porque eles estão mortos ali, os dois, né? Envenenados na cama, deitados juntos. Aí os dois lá, o personagem principal, mas a menina pega o que tem que pegar, inclusive uma Chevrolet, né, que é uma picape, e pelo que eu entendi, é o carro que eles sempre andam juntos no jogo, e vão embora. Segue a vida, né? E assim termina o terceiro episódio. Agora eu quero dar uma ressalva nesse terceiro episódio sobre o casal que eu não gostei, que é o casal gay lá, que são dois homens. Putz, eles tinham que morrer no final desse jeito. Eu não gostei porque, pra mim, eu tô cansado de ver filmes e séries gays em que o casal
se ama toda uma vida e morre no final. Eles poderiam estar bem velhos já, sim, mas isso não quer dizer que eles pudessem lutar. Eu acho que seria mais interessante eles agregarem na história vivos e ficassem junto com ele, né, para onde ele fosse, não sei. Eu acho, não sei se eles iam sair dali, mas a vida deles, eles iam realmente ficar sempre naquela cidade, mas o que poderia ser também, eles poderiam continuar vivos e eles servirem de fornecedores de armas, de equipamentos e suprimentos para o nosso personagem principal, mas a menina, quando fosse necessário. Poderia ser assim, né? É claro que eles podem fazer isso também porque eles estão mortos e eles têm o acesso, né? Se ninguém invadir, né? Que eu acho que não vai, se 20 anos só tentar invadir uma vez, é o que pareceu na história. E pessoas vivas, não contaminadas, que quase já não tem, eu acho que ninguém invadiria mais. Mas eles poderiam estar vivos. Acontece que morreram, ok. O bonitinho, tal, emocionante. Sim, mas acontece que é sempre assim. É sempre assim, o casal gay se ama, se gosta, e alguém tem que estar com uma doença, alguém tem que estar com um tumor, com um câncer, alguém tem que acontecer alguma coisa para morrer. Porque é isso que me parece, não existe final feliz. Qual seria, porque realmente o que eu converso, pelo que eu sei né, do mundo gay, o que se sonha é que ninguém quer morrer sozinho. Pode ser por isso porque o cara tentar pegar esse parâmetro para que o personagem principal quisesse morrer sozinho e morresse, né, se morresse junto com o cara, sim, nessa parte eles pegaram isso nesse sentido. Falando de vida, ninguém quer morrer sozinho. O que nós queremos é morrer de velhice com alguém, né? Isso em tudo que a orientação sexual está em falta, né? Mas é isso que a gente se espera de um final feliz. É morrer de velhice ao lado de alguém. E isso não acontece nos filmes ou séries que tem algo gay envolvido. O pessoal se suicida junto, porque um não vive sem o outro, ou um tem uma doença que morre e o outro fica só. Sempre é tragédia, em cima de tragédia. Não existe um final feliz para sempre no mundo gay. Para mim parece até, na minha opinião, tá? Tipo assim, um tipo de consequência que envolve castigo. Você pode até amar a pessoa, mas no final vocês morrem. No final, um vai ter uma doença e vai ter que morrer, você vai ter que ficar sozinho. Parece que até o amor é permitido, o amor, sabe? Mas que tem que ter um final que aparenta castigo, que envolve uma doença, geralmente. Tem que envolver uma tragédia. Tá para acontecer, eu não conheço, não assisti até agora. Pode ser que tenha e eu não conheça. Um final de casal gay em que os dois apenas vivem um feliz para sempre e morrem vivem felizes, entendeu? Sempre claro que ninguém morre junto nesse sentido, né? Sempre um morre antes do que o outro. Mas morrer de velhice, com o tempo, dormindo, isso não é trabalhado. Tem que ter um peso dramático e isso eu estou saturado. Eu não gosto, não gosto. Mas só estou querendo expor para vocês aqui meu pensamento. É claro que na série isso daí não me afetou tanto ao ponto de desgostar desse episódio, porque eu já sabia que ia para esse rumo, né? É o que vai. Os dois tinham que ter um peso dramático. Um tinha que ficar doente e morrer. Então coube ao personagem lá, que é o dono da cidade, escolher ou sofrer sozinho de novo após descobrir o amor, né? Ou se matar, junto com o marido. Então fica aí a reflexão sobre. Eu espero que futuramente, se for para ter casamento, relacionamentos lésbicos e gays em séries, filmes, que haja um final feliz do que eu entendo de final feliz, que é morrer de velhice junto de alguém. E não ter essa relação interrompida por uma tragédia não esperada. Eu sei que existem tragédias não esperadas no mundo, mas só ter esse tipo de final sempre levar para esse mundo, para esse rumo de que o final tem que ser sofrido, não sei, eu não gosto. Enfim, então é isso, o vídeo já ficou bastante longo. Dia de terça-feira vai ter esses episódios sobre essas resenhas de série. E vou trazer com vocês aqui essa série, que é o Hype Comenta. Então, na semana que vem, vai ser sobre a resenha do quarto episódio do The Last of Us, que é o último
Jones. E eu espero que a série con- continue boa, assim, ou melhore, porque, como eu falei, o primeiro episódio, a metade do primeiro episódio, do início pro meio, foi maravilhoso. Mas eu acredito que possa ser sim, porque já deixaram claro que eles estão querendo levar essa série para um rumo meio diferente, fugindo daquele tradicionalismo zumbi que tá naquele meio zumbi que tá meio que batido já, sabe? Por isso que eles se inspiraram lá no Avatar, que os zumbis podem se comunicar entre as raízes das bactérias, de que eles ficam parados durante o dia, meio que enraizados, enfim, e de que eles são um pouco mais humanizados, porque como tocou o tema no segundo episódio, que a gente esqueci de falar, quando a menina, antes delas acender os isqueiro explodir o lugar lá, a mulher que está infectada, o zumbi que nota ela primeiro entre os outros, dá um beijo nela, na boca dela, com aquele negócio na boca dele assim. Então espero que a série nos entretenha muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha para ajudar no engajamento, para ajudar que o canal cresça. Eu vou continuar trazendo vários assuntos aqui, vários tipos de, como vocês já podem ter percebido, vários tipos de conteúdo aqui no canal sempre, deixar bem diversificado mesmo. E se inscreva no canal. Eu peço que, se você não é inscrito, considere se inscrever para poder me ajudar também nessa jornada deste canal aqui com vocês, beleza? É isso, até a próxima. Tchau.